Olá, pessoal, a paz do Senhor, espero que vocês estejam bem. Se você não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva no meu canal, ativa aí o sininho e compartilhe essa mensagem. E qual é a mensagem? Não se case por causa da carência. Não se case por causa da carência. O que eu vou compartilhar aqui com vocês é uma experiência que eu vivi. Eu preciso expor as pessoas? Muito pelo contrário, não preciso. Quem já me segue aqui já há muito tempo no meu canal, sabe que, né, eu não faço isso, também não teria motivos para fazer isso, porque não cabe. Isso é um testemunho meu, é um testemunho particular meu, e eu sei que isso vai edificar muitas pessoas, porque eu recebi muitos e-mails, eu recebi muitas mensagens no direct lá do meu Instagram, de antes de gravar até mesmo esse vídeo, que tinha um vídeo que estava aqui, algumas pessoas viram, e eu acabei tirando, e porque aconteceu também algumas coisas, e eu vou aqui expor aqui para vocês, para que vocês sejam e estejam vigilantes em tudo, em absolutamente em tudo, fiquem vigilantes. Nem tudo que reluz é ouro, é prata, é bronze. Eu vou compartilhar daquilo que o Senhor ministrou meu coração, daquilo que o Senhor falou comigo, daquilo que o Senhor me mostrou em sonhos, e sim, vivi algo aí real. Quem me acompanha até mesmo já há muito tempo no Instagram, e depois estão aqui também, lembra das lives de casamento que eu fazia? E eu disse ao findar dessas lives, eu disse que quando a pessoa certa, aquilo que o Senhor tinha para minha vida chegasse, eu não falaria nada a ninguém. Então, assim, só vai saber realmente quando o casamento acontecer. E sim, aí eu vou, né, postar, vou trazer aqui para vocês, obviamente, junto, né, com o meu marido. Então, a proposta desse vídeo é como esperar em Deus. Aquele que espera vai colher dos seus melhores frutos. Aquele que espera não se apressa. Aquele que espera não precisa se apressar, porque há já um ditado que diz que o apressado, ele come cru. O apressado, ele se embola e ele se cai pelos seus próprios desejos, pelas suas próprias consuficiências. Por que eu estou falando isso? E eu quero ler aqui uma palavra que se encontra em Salmos 37, versículo 4 e 5, que diz assim: Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e nele tudo fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo o fará. Amém? O ano passado eu passei por algumas coisas, eu ainda não trouxe aqui porque o Senhor ainda não me permitiu vir aqui falar e compartilhar aqui com vocês, né, algumas coisas que eu passei. Foi algo que mexeu muito comigo, mas obviamente que o Senhor, ele, no dia seguinte, o Senhor enviou uma palavra ao meu coração e eu já estava aí de pé, às vezes eu lembrava, pois acabou acontecendo algumas outras coisas que acabou me deixando também triste, mas logo o Senhor enviou uma palavra ao meu coração e eu me animei, me levantei e estou aqui. Porém, eu tinha muitas agendas no mês de novembro, e eu conhecia, né? Na verdade, conheci de uma agenda que eu tinha ido, conheci um casal. E através desse casal, teve um dos dias que eu estava meio triste, estava um pouquinho para baixo. E eles falaram assim: nós vamos orar por você, mas nós vamos pedir para que alguém ligue para você. Tudo bem. E realmente, né? Esse dia eu estava triste, estava um pouquinho para baixo, até num dia de uma agenda que eu ia ministrar. E esse rapaz, ele me ligou usando aí, né, o celular desse casal de amigo deles, e ele, o Senhor, né, usou até então a vida dele para falar comigo: Elias, come e bebe porque a sua caminhada é longa. E passou. Eu não quero aqui me alongar no vídeo, né, às vezes eu sempre acabo aí me alongando, mas vamos lá. Eu conheci esse rapaz, nós começamos a trocar mensagens, conversar, e ele contando o testemunho dele, eu contando meu testemunho, até que ele
falou que ele tinha interesse em orar comigo. E até então eu aceitei. Ele falou, vamos orar 3 horas da madrugada, só que, né, eu não queria que ninguém ligasse nenhum pro outro. Então ele orava lá e eu orava aqui às 3 horas da madrugada. E, Laís, você conheceu esse rapaz pessoalmente? Não, não conheci. Vocês vão entender ao longo e o decorrer aqui desse testemunho, daquilo que eu vivenciei. Foram apenas 2 meses, né? Conhecendo aí esse rapaz, conversando por mensagens. Ele me chamou, como eu falei, para orar. Laís, tem alguma coisa de errado em orar com alguém? Não tem absolutamente nada em você orar com alguém. Não tem absolutamente nada. Você pode orar, até mesmo você orar com alguém, estar conhecendo, até mesmo porque a Bíblia não fala de namoro e muito menos de noivado. Isso é uma cultura que foi criada. Então, as pessoas, na verdade, falam, né, que estão namorando, porque na verdade a fase do namoro não é para ficar se beijando, se abraçando. Ah, Laís, mas esse é um pensamento seu. Sim, é algo meu. Mas se você também não quiser, você também não é obrigado. E quem está com você e aceita isso, tudo normal. E então a fase do namoro é, na verdade, para vocês se conhecerem. É para conhecer um ou outro, pensamento, o que pensa, o que deixa de pensar, se quer casar, se quer ter filho, coisas normais da vida. Precisa ser conversado antes do casamento, porque depois que casar, ninguém muda ninguém. Muito pelo contrário, aquilo que a pessoa já fazia antes, aquilo só vai ser aperfeiçoado, isso no casamento. Até mesmo porque a Bíblia, né, vai nos dizer em Provérbios 10, versículo 22, diz assim: a bênção do Senhor é que enriquece e ela não acrescenta dores. Se tudo, eu não estou falando apenas de vida sentimental, mas se tudo não está te trazendo, tudo aquilo que você está fazendo, seja um trabalho, amizade, relacionamento, o que você faz? Se não está te trazendo paz, foge. Foge, porque tudo aquilo que Deus te entrega, tudo aquilo que Deus te dá, vai te dar paz. Se aquilo que você chama que foi Deus que me deu, só que está te trazendo tormenta, opressão, está te diminuindo, isso não é da vontade de Deus, isso não parte da vontade de Deus. Por fim, nós começamos a orar e ele falou: nós vamos apenas nos ver, nos conhecer pessoalmente, quando o Senhor confirmar com você e confirmar comigo. Ele foi passar 3 dias no monte. Esse rapaz, o qual eu estava conhecendo, ele é um líder, né? Ele é evangelista. Depois foi consagrado a pastor, tem um ministério próprio. E já deixando aqui bem claro, eu não estou aqui expondo ninguém, como eu acho que até falei anteriormente. Não falei nome de ninguém, muito menos preciso dar localidade de absolutamente nada. Isso aqui é uma experiência minha, daquilo que eu vivenciei, tá? Ele foi para o monte, nós estávamos orando, eu tive sim um sonho, do qual eu via ele de terno, especificamente um terno azul, só que ele ia acompanhar junto com um grupo de jovens que eles iam fazer uma cruzada. Só que nesse sonho eu estava com uma criança no meu colo. E preste bem atenção em cada detalhe daquilo que eu estou contando e falando. Deus pode usar os seus profetas? Pode. Só que a segunda maior decisão depois que nós conhecemos a Jesus, a segunda maior decisão que nós fazemos na nossa vida é um casamento. É com a pessoa que nós vamos passar ao lado dessa pessoa até que Jesus volte, até que Jesus ele recolha alguém. Então, é a segunda maior decisão mais importante que eu e você nós podemos tomar. Então, não pode ser porque o fulano tá falando ou porque o amigo tá falando, o parente tá falando, ou não, gente, não é assim. Não é assim. Tomem muito cuidado, porque tem muita gente mal casada e está encalhada porque amigos e por causa que foi levantado alguém para falar que aquilo era de Deus, sendo que Deus não abriu a boca para falar absolutamente nada. Deus é o maior interessado em te ver feliz da vida sentimental? É sim. Não só na vida sentimental, enquanto até mesmo em todas as áreas, para que o plano e o propósito de Deus se cumpra, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então vamos lá. Ele foi ao monte, passou 3 dias. Detalhe, falou que ia passar 3 dias lá. E sendo que, quando ele volta do monte, ele falou assim que isso nós estamos nos conhecendo, o que você gosta, o que gosta, todas essas coisas. Ele pediu meu endereço, né? Eu passei o meu endereço,
vou te enviar presente, me passa porque eu quero mimar aquela que vai ser a minha futura esposa. Eu, na inocência, tá? Eu passei, fui errada porque, óbvio, né? Ele me jogou na cara tudo que ele me deu, ele jogou na cara e falou que eu sou corresponsável, eu tinha essa corresponsabilidade, se eu passei é porque eu queria receber. Ele deixou um texto enorme porque ele mesmo se expôs no vídeo anterior que eu publiquei aqui. Eu apaguei porque não quero aqui expor absolutamente ninguém e ele até então ele se expôs. E eu fiz os prints e deixei aqui tudo guardado. Os presentes que ele me deu, todos foram para o lixo. Assim que eu terminei o propósito com ele de oração, o livro, esses dias aqui que eu já piquei tudo, já joguei, até mesmo o nome do livro é O Discípulo Radical, foram tudo para o lixo porque eu não fico com absolutamente nada. E ele volta do monte dizendo que Deus falou com ele que eu era esposa dele. Que eu era esposa dele, que eu era esposa dele, que sou eu, que sou eu, que sou eu. Porém, nesse período, sem trabalho, e ele falava para mim que eu não poderia trabalhar. Então, assim, se eu não posso trabalhar, quem é que vai me sustentar, né? É Deus que me dá as coisas? Sim, é Deus que me provê as coisas nos mínimos detalhes. Só que eu preciso trabalhar e só eu sei o motivo do qual, né? Eu até então, naquela época, há uns meses atrás, do qual eu precisava trabalhar. E ele falava que eu não ia trabalhar, se eu me casasse com ele, eu também não ia trabalhar, e se ficando grávida, eu também não ia trabalhar. Que ele que sustenta a casa, ele estava desempregado, aposentado, por algo aí da vida dele. E ele falou que começou a trabalhar um emprego de um mês, de segunda a quinta, sexta-feira não trabalhava, um horário meio suspeito. Eu acreditei no que ele me falou? Não. Me mandou um papel que ia fazer um curso, eu acreditei também nesse curso? Também não acreditei. Eu não acreditei. Porque uma das coisas que eu falava para ele é que eu estava muito bem com os meus pés no chão. Em menos praticamente quase de um mês, ele já falou que me ama. Piorou, que aí que acho que só complicou mais as coisas, porque eu não acreditei. Eu não acredito nessa coisa de facilidade, essa coisa assim rápida. Por mais que Deus tem pressa e Deus é longânimo, a pressa que o Senhor tem, quando o Senhor falou em várias vezes comigo em profecia, sobre ter pressa para fazer aquilo que Ele tem para fazer na minha vida, é que quando o tempo chegasse, ia ser muito rápido. Só que quando eu falei isso para ele, ele falou: Não, eu já cheguei, sou eu seu marido. E ele veio me falar que Deus tinha dado 3 vezes, por 3 vezes, 3 sonhos, do qual Deus já tinha falado comigo. E aí eu quero dizer para você, não caia nessa de acreditar porque uma pessoa está falando, porque se eu tivesse que acreditar e cair nisso, hoje eu já estaria talvez casada, mal casada. Por que, Laís, mal casada? Porque vocês vão entender aqui o que eu estou falando. Eu estaria sobre um casamento que estava totalmente fora da vontade de Deus. E eu falei, bom, eu estou buscando, eu vou buscar. Se Deus falou com você, Deus também vai falar comigo. Porque Deus não é cego, Deus não é surdo e Deus não está com seus olhos tapados, nem com as suas mãos encolhidas, para do qual ele não possa abençoar. Deus estava sabendo quem eu estava com quem eu estava conhecendo, com quem eu estava conversando. Deus sabia de tudo isso. Deus sabia de tudo isso. O meu erro foi ter me colocado nessa condição de ter conhecido alguém, sem também conhecer aí pessoalmente, soube um pouco da história daquilo que a pessoa, né? Porque nós nos permitimos que a pessoa conheça até um certo ponto. Muitas coisas não sabe, porque a gente não revela, a gente não sabe se é ou não. Então você permaneça com os seus pés no chão, não vá com as suas emoções, não entregue o seu coração, porque a própria palavra vai nos dizer que o coração do homem é enganoso. E eu fui ao monte também, não passei 3 dias, não sou disso, negócio de monte, fui. Só que quando eu estava descendo, um homem me parou e por 3 vezes. O Senhor usou 3 pessoas diferentes para dizer para mim que estava me vendo vestida de noiva, que aquilo que era da parte do Senhor para minha vida estava próximo, o Senhor estava trazendo. Só que era para mim tomar muito cuidado e ficar vigilante, porque nem tudo que reluz é ouro. Era prata e era bronze e era para me enganar. E aí eu fiquei assim bem pensativa. Os meus pais estavam juntos. Voltei a segunda vez, eu fui no monte, depois de um tempinho fui no monte novamente. Eu estava ali orando.
um dia na semana, e Deus usou uma mulher, ali uma irmã, para poder falar comigo que o diabo estava querendo roubar aquilo que Deus ia trazer ainda para mim. Então, assim, Deus sabia, como eu falei, Deus sabia a quem eu estava conhecendo, a quem eu estava orando com alguém. Deus não sabia? Deus sabia. E aquilo foi me deixando mais e mais em alerta, e eu passei isso para ele. Falei, você não acha estranho isso que Deus falou, que o diabo está tentando tomar, sendo que nós já estamos nos conhecendo? Não, não tem nada a ver isso, o diabo está tentando arrancar você de mim. Só que, como eu falei, ele não queria que eu trabalhasse. E mais, ele começou a ter ciúmes das poucas amizades que eu tinha. Quem eram essas amizades? Eram homens, e eu não deixava de falar com os meus poucos amigos do qual eu tenho. Eu sei do respeito que eles têm, então eu não vou perder a amizade. Quem já me acompanha aqui sabe outros testemunhos que eu contei da minha vida sentimental, que eu já perdi muitas amizades por causa que o homem não queria que eu tivesse amizade, né? Homem não, né? Menino, porque todo menino ele é enciumado. Mas um homem de verdade, muito pelo contrário, ele não vai querer me retrair, não vai querer me tirar. Ele vai querer se apresentar, se assumir, ele vai querer ser amigo daqueles que são também meus amigos. E nós começamos a brigar assim muito, e aí ele disse assim, basta, para mim já deu, para mim não dá, não dá, não quero mais continuar com isso. Não preciso também expor aqui, né, tudo, porque senão eu teria que pegar meu celular do qual está gravando, e a intenção aqui não é essa. É contar apenas a experiência do qual eu tive, para que você aí, tanto mulher quanto homem, que talvez esteja conhecendo alguém, não caia na besteira de acreditar somente no que a outra pessoa está falando. Busque você a presença do Senhor, porque quem busca a presença do Senhor não vai ficar enganado. Salmo 25, versículo 2 vai dizer, o salmista vai pedir para Deus, Senhor, não me deixe enganado nem confundido por causa dos meus adversários. Então, se você talvez seja enganada num relacionamento, num namoro, num noivado, que ainda você tem a chance de sair desse relacionamento tóxico, um narcisista, do qual ele te põe para baixo, daqui a pouco ele fala que te ama. Não, isso não é uma conduta de uma pessoa que tem aí até então um caráter. Fala que te ama e daqui a pouco te maltrata, te despreza, te diminui. Isso não é uma conduta de caráter de um homem. Então, presta bem atenção. E eu fui pregar. Só que quando eu tive essa agenda para mim poder ir pregar, depois que eu fui pro monte, depois que eu esclareci isso com ele, a gente conversou, né? E eu falei, né, tá bom, vamos continuar orando. Eu estava, né, como eu falei, nós estávamos orando porque por mais que eu tinha ouvido profetas, como eu falei, nós precisamos sim acreditar nos profetas, sim, porque só Deus sabe aquilo que nós estamos buscando no secreto e no particular. Deus vai vir com a resposta. A profecia nada mais é para confirmar e testificar aquilo que Deus já colocou no teu coração. Deus não vai vir com uma inovação, com uma profecia nova e inusitada. Até porque eu coloquei algo, eu estava em um propósito de 21 dias, do qual, óbvio, eu não tinha falado nada para ele. Antes até mesmo dele me pedir para orar, e não estava sendo por ele, mas eu estava orando assim como eu sempre orei pela minha vida sentimental, sempre estou apresentando a vida do meu esposo, do meu marido em oração. E eu coloquei algo no Senhor, eu coloquei algo e entreguei esse algo nas mãos do Senhor. Antes até mesmo do propósito que eu estava fazendo de 21 dias. E eu disse ao Senhor que quando fosse que o Senhor me entregasse esse algo. Fui pregar nessa agenda, só que quando eu fui pregar nessa agenda, ele me disse assim, eu vou te ver pregar. Eu falei, não, eu vou estar perto de você também que eu vou pregar e eu vou lá te ver. Acho que vai terminar mais cedo do aonde você vai estar. Eu falei, não precisa, permaneça intacto no teu propósito. Até porque eu também tinha um propósito do qual eu falei que eu só iria beijar aquele do qual que o Senhor tivesse para mim somente no altar, o meu marido. O beijo só iria dar no altar. E quando eu falei isso para ele, ele ficou todo revoltado. Ele falou para mim: "Não, mas como isso? O pastor da minha igreja com a namorada dele eles se beijam". Eu falei: "O problema é deles. Se eles se beijam, o que eles fazem, o que eles deixam de fazer, o problema é deles. Se você quer alguém que queira viver o mesmo nível que você, se você quer beijar, enfim, arrume alguém assim. Arrume alguém que vai estar de acordo com aquilo, com as suas necessidades, porque comigo você não vai ter isso.
comigo você não terá isso. Eu fui pregar nessa agenda. Quando o culto acabou, a pastora veio orar por mim e veio entregar algo para mim. E o Senhor dizia através da vida dela que aquilo que era meu, que é meu, o Senhor ele vai trazer. E meus pais, óbvio, estavam juntos, me acompanham nas agendas. E meus pais falaram assim, você sabe que não é ele, né? Eu falei, eu sei por aquilo que o Espírito Santo ele está ministrando no meu coração. Porém, eu também quero ouvir da parte do Senhor. Ah, Laís, por que isso? Porque uma coisa, nós sabemos que nesse meio há muitas falsas profecias, falsos profetas, assim também como existe o verdadeiro, também se existe o falso. E como o Senhor já tinha falado para mim, num dia de monte que eu fui, usou 3 pessoas, que era para mim tomar cuidado, porque nem tudo que reluz é ouro, é prata, é bronze, estava para me enganar. Eu falei, eu quero ouvir, eu quero que o Senhor me mostre. E nesses propósitos eu estava orando com ele, e o Senhor me deu um sonho. E nesse sonho, o Senhor, ele já tinha, na verdade, colocado uma data. E ele falou que ele não ia esperar. Eu falei, tá, se o Senhor me responder daqui 4 meses, 1 ano, quer dizer que você não vai esperar. Não, eu não vou esperar. Você espera, mas eu não espero. E agora eu te pergunto, como é que um ministro da palavra pode falar para as pessoas, espera no Senhor? Até eu, que sou uma ministra, e falar para esperar e eu não saber esperar e eu querer passar à frente de Deus. Isso é uma pura hipocrisia, você dizer algo e viver outra coisa. Então, se é para viver, vamos viver sim, conforme a palavra do Senhor está nos dizendo. Porque quem espera vai colher frutos bons e maduros e saudáveis. Agora, quem tem pressa, não adianta depois culpar a Deus e dizer que, ai, Deus me deu um casamento errado. Não, não foi Deus. Deus te deu sinais claros, porque Deus dá sinais, tanto para o sim, quanto para o não, quanto para o espera. Deus te dá sinais claros. Mas muitas das vezes estamos tão envolvidos emocionalmente e colocamos o nosso coração que não conseguimos nos atentar e enxergar esses sinais tão claros e tão óbvios que o Senhor está nos dando, que o Senhor está nos alertando. Então esse vídeo nada mais é um alerta para você talvez que esteja namorando, para você até mesmo que esteja noiva, o noivo, como eu falei, até o altar você tem a oportunidade de desistir, de quebrar essa aliança com o seu namorado, com a sua namorada, com o noivo, com noiva, porque você não precisa sofrer, você não precisa ficar mendigando amor, você não precisa ficar mendigando presentes, porque muitas das vezes é isso que eles fazem. Te dão presentes, te enchem de presentes, te dizem que te amam, e aí daqui a pouco eles te detonam assim numa maior facilidade. E ele disse para mim que só esperaria até o aniversário dele. Então, na verdade, ia daí 3 meses que nós iríamos, né, estar orando. E eu falei, bom, já que você não tem paciência para esperar, não posso fazer nada, mas eu vou esperar em Deus, eu vou continuar esperando em Deus. E aí o Senhor me deu um sonho. E nesse sonho, ele disse que, detalhe, que ele, se Deus não falasse comigo, colocando Deus na parede até o dia 29 de tal mês, ele iria embora. Ele ia deixar ministério, ia deixar tudo assim, né? Como se as pessoas, ovelhas, né, não são nada. Mas amém. E aí o Senhor me deu um sonho. E nesse sonho, o Senhor me mostrava ao lado da mãe dele, do qual também nunca conhecia a mãe dele, nunca conhecia a família dele, ele só me falava, né? E nesse sonho, o Senhor me mostrava nesse sonho, eu do lado da mãe dele, e a mãe dele chorando desesperadamente. E eu do lado da mãe dele, assim, normal, do lado da mãe dele. E a mãe dele falava assim, falava o nome dele, se você for embora, você não tem mais volta com a Laís. Aí se você ficar, você ficou. E aí ele olhava e pegava um calendário, mostrava uma data para mim, uma data para a mãe dele, e dizia assim, eu já me decidi e eu vou embora. Ele vinha novamente, mostrava essa data para mim e falava, eu vou embora porque eu já me decidi, eu vou embora com ela. Ele dava a mão para essa mulher, para essa moça, com as mãos entrelaçadas como um casal de namorados. E aí eu acordei e eu fui contar esse sonho para ele. Só que pasmem, né? Quando eu fui contar esse sonho para ele, ele começou a falar coisas assim totalmente baixas, dizendo que eu não era submissa a ele, que eu não respeitava ele, que eu era a rainha Basti, da onde eu estava tirando isso, que essa mulher era o ministério dele, e assim eu sei aquilo que Deus me mostrou. Aí ele disse que eu estava blasfemando contra a presença do Espírito Santo,
que ele tinha muito respeito por mim, que eu era uma mulher de Deus, só que eu estava blasfemando, que aquilo ali era o próprio ministério dele, que aonde ele fosse o ministério, aquilo que é o ministério da pregação, é para onde ele ia, enfim, ele ia pregar a palavra. E aí ele começou a falar que eu era infantil, que era uma criança, que eu tinha transtorno de borderline. E eu falei, nossa, que engraçado, porque eu já passei no psicólogo, eles nunca me falaram isso, estranho, só você me dizendo isso agora. Aí ele falou que ele é terapeuta, que eu poderia passar com ele, que nós dois poderíamos nos curar. Ele tem uns traumas, tinha alguns traumas, e querendo sangrar, né, em cima de mim, querendo sangrar em cima de mim. Mas você perdoou ele? Óbvio, eu perdoei ele. E dentre essas, quando eu gravei o primeiro vídeo, e ele, antes disso, eu fui. É que as pessoas, como não me conhecem, acham que porque está falando comigo há 2 meses, acham que sabe tudo sobre mim, mas não sabe absolutamente nada. 2 meses é tão pouco para poder se conhecer alguém, então não sabe nada. Fizemos planos, sim, porque até como eu falei, quando na fase do conhecimento, você tem que saber o que a pessoa quer, o que a pessoa não quer, o que a pessoa gosta, deixa de gostar. Só que você fala até aquilo que você quer que a pessoa conheça, até mesmo porque, como nós já estávamos até então em pequenas discussões, então eu ficava bem com o meu pé no chão, como eu falei, eu não coloquei o meu coração nisso, até que Deus falasse comigo e até que Deus entregasse aquilo que eu entreguei nas mãos do Senhor. Sou movida por presentes, sou movida por palavras, por nada disso. Palavras não me cativam, palavras de ameaças também não, palavras para me denegrir, para me colocar para baixo também não. Porque a Bíblia vai nos dizer que a boca fala daquilo que o coração está cheio. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, a você que está me ouvindo, você não precisa comer migalhas. Você não precisa de carinho, de atenção, de presentes. Quando há um ditado que diz que pessoas pela metade se completam, muito pelo contrário. Elas se defraudam, elas se machucam. Mas uma pessoa que está inteira em Deus, ela jamais vai ficar colocando o outro para baixo, vai ficar denegrindo o outro para baixo se essa pessoa verdadeiramente ela está curada em Deus. E aí, o vídeo que eu havia gravado, eu tinha comentado, e eu, bem assim, debochada, eu, às vezes, eu falava assim, ele falava pra mim, você é minha esposa, é com você que eu vou casar, porque sim, o Senhor, ele já falou com você por 3 vezes. Eu falei, sim, o Senhor já falou. Só que, até para aquilo das profecias que eu recebi, ele conseguia achar Bíblia, ele conseguia achar bases bíblicas, teorias, para dizer que tudo que eu recebi foi falso. Mas ele estava no meu secreto quando eu orei a Deus, quando eu entreguei algumas coisas para Deus? Não, ele não estava. Ele estava quando eu ouvi o que eu ouvi? Ele também não estava. Mas ele tinha uma teoria para dizer que tudo aquilo que eu recebi da parte do Senhor foi falso, mas aquilo que ele recebeu era verdadeiro. Então, assim, ele não queria acreditar em mim, né? Porque as pessoas acreditam se elas quiserem. Então, ele só acreditou naquilo que estava sendo conveniente a ele, daquilo que ele falou que o Senhor falou com ele, que eu era a esposa dele, que Deus já tinha falado assim comigo. Mas então, se Deus já tinha falado comigo, por que que então quando eu chamei ele para conhecer ele, ele não quis conhecer, ele disse que ele ia ficar firmado no propósito dele. E aí sim, ele não queria que eu tivesse amizades, e aí, como eu falei, eu chamava ele, da mesma forma que ele estava falando que eu era a esposa dele, que Deus tinha falado comigo, eu comecei a entrar num nível assim de deboche. Eu falei, então você é meu marido, bom dia, meu marido, bom dia, meu esposo, boa tarde, meu esposo, bom dia, meu marido. Eu estava sendo totalmente debochada, porque eu já sabia já o nível do qual ele estava me tratando e o nível do qual ele estava me colocando. Ah, Laís, você aguentou ainda muito, 2 meses. Eu não queria apenas ouvir a voz de um profeta. Ah, mas o profeta não foi usado por Deus? Sim, mas eu queria ouvir a voz de Deus. Eu queria ouvir a voz do meu pai. E aí o vídeo do qual eu coloquei, ele disse assim, você disse que nunca me pediu nada, mas se recebeu foi porque facilitou, pois como você mesma disse, se eu nunca te vi, como mandei algo para você? E
Eu tenho provas, eu nunca vi esse rapaz da minha vida, além do que por foto. Nunca conheci esse rapaz na minha vida, ao menos é como ele falou que ele ia se disfarçar para me ver pregar. Então talvez ele tenha me visto, só que assim, fisicamente não tinha como eu não reconhecer essa pessoa. Ao menos, né, como eu falei, que isso me deixou muito assustada dele falar algo assim desse tipo. E meus pais falaram, se alguma coisa acontecer, nós vamos fazer um BO. E não tinha como essa pessoa, eu não ver essa pessoa, não tinha como. E aí ele disse, você mesma disse que se eu nunca te vi, como mandei algo para você, como eu deixei aqui relatado, eu na inocência, né? Ele falando, não, mas eu tenho que mimar aquela que vai ser a minha futura esposa. Passei o meu endereço, né? Isso tem um nome, corresponsabilidade. Então, assim, ele tira, né, a pessoa, ela tira o peso, a responsabilidade de si, porque até então, se ele quis me dar, por que agora ele está me responsabilizando? Por que ele está me responsabilizando? Então, assim, não assume as coisas que faz. Né? E todo narcisista, ele sempre quer jogar a culpa para o outro. Então, primeiro ele te trata com zelo, mas depois ele te denigre, depois ele te coloca para baixo. Ele acaba com você em palavras moralmente. E ele disse que se eu não ficasse com ele, eu não seria feliz. Que haveria uma maldição que o diabo estava querendo colocar na minha e na vida dele. Eu falei, não, na minha não. Até mesmo porque, deixa eu trazer algo aqui para você que está me vendo. As pessoas que estão dizendo algo ao seu respeito, que você não vai prosperar, que você não vai crescer, que você não vai ser feliz. Quem são essas pessoas? É Deus que está falando isso? É um mortal ou é o eterno que está falando isso? Porque se for o homem ou a mulher, Laís, mas toda palavra tem poder. Mas foi Deus que falou? Maldição sem causa não encontra repouso. Toda língua toda língua que falar mal de você, toda língua que te falar mal em juízo de você, o Senhor mesmo a condenará. Nada vai prosperar sobre a sua vida porque alguém está se sentindo rejeitado, abandonado. E ele falava para mim, mas agora um meu irmão é casado, o outro vai se casar. Eu vou falar para minha família, não sei o que você vai falar, problema, diga aí que eu terminei. Não é a minha responsabilidade dizer aquilo que você vai falar para sua família. E aí ele disse para mim que, como ele já tinha sido, como foi consagrado a pastor, tinha algumas semanas, ele disse assim que a igreja estava cobrando ele porque não aceitava, né, ele, como que pode ser um pastor solteiro? Falei, também não é a minha preocupação, também não é problema meu, eu não estou aqui para ser resposta da igreja para suprir a carência, a falta de ter alguém ao lado para mudar o status, para mudar a patente. Eu não estou aqui para suprir a vontade de amigos, de colegas, de liderança, de igreja. Para falar assim, foi o Senhor que falou e você vai ter uma maldição. Não. Se Deus é Deus e Deus não é Deus de confusão, Laís, mas não como pode Deus falar com ele e falar com você outra coisa? Deus me deu não somente um sonho, mas Deus me deu vários sonhos. E um dos sonhos específicos do Senhor, ele falava para mim, a pessoa do qual você estava conhecendo, e eu via um pastor, ele falava comigo, Deus usando a vida dele para falar comigo. Aquele do qual você estava conhecendo era um laço de Satanás para não somente arrancar da minha presença, mas para acabar com o seu ministério. O que Deus tem para a sua vida é muito maior e está muito perto de você receber aquilo que eu tenho preparado e reservado para a tua alma e para a tua vida. Vários sonhos, foram umas semanas ininterruptas do qual o Senhor me deu sonhos. O Senhor trouxe uma pessoa de muito longe, de muito distante, para ir ao ministério onde eu estou, para ser usada para falar comigo e meus pais presenciarem. Meus pais falaram, tá vendo? Ele nunca foi. Eu falei, exatamente. O diabo trouxe alguém para poder tentar me confundir, para que eu ficasse até mesmo na dúvida, mas, como eu falei, Salmo 25, versículo 2, o salmista vai pedir para Deus, não me deixe enganado, em outras traduções vai dizer, não me deixe confundido por causa dos meus adversários. Quando você ora,
Deus não te deixa confundido. Quando você ora a palavra, Deus não vai te deixar confundido e muito menos enganado. Só fica enganado e confundido quem não busca. Sabe por que muitas vezes as pessoas não buscam? Para suprir as suas carências, os seus desejos carnais, sexuais, as suas consuficiências da sua própria carne, da sua própria vontade. Não perguntam para o Espírito Santo se é, porque estão com medo de ouvir o não, sabendo que o não te protege, o não é pedagógico. Então, uma vez eu falei assim para ele: e se Deus falar não? Ah, eu vou ter que aceitar. Eu nunca pensei, mas vou ter que aceitar. Mas quando eu falei e falava e relatava as coisas das profecias que eu tinha recebido e do sonho, se ele tinha que aceitar a vontade de Deus, por que ele não estava aceitando? E falava que não era aquilo que Deus havia falado para mim e insistia instantemente falando que eu era imatura. Agora eu te falo, para uma pessoa que é imatura, como ele falou que eu sou uma pessoa imatura, infantil, eu sou uma criança, eu tenho um transtorno de borderline, uma doente, né? Eu falava para ele: o que você quer fazer com uma pessoa assim como a mim? Você não precisa estar com uma pessoa igual a mim, totalmente aí doente, tantas coisas, e você é tão perfeito. Você tem que procurar alguém. Todos têm erros? Tem, só que aqui eu também estava sendo debochada com ele. Falei: você é uma pessoa tão perfeita, sempre tem resposta para tudo, nunca assume os erros. E aí ele colocou assim também nesse texto, do qual eu tinha apagado aqui o vídeo. Nunca impus nada a você, inclusive quando sugeri que não trabalhasse naquele momento, foi por zelo pela sua saúde, sempre deixei claro. Se fosse da vontade de Deus, as portas se abririam, e sim, tenho como provar tudo o que fiz e investi, jogando na cara, mais uma vez jogando na cara, né? Porque isso é óbvio de pessoas ingratas que jogam, né? Se diz que deu porque quis dar por vontade própria, porque tá jogando na cara. E detalhe, eu já estava curada, como eu gravei aqui um vídeo, eu já estava curada quando eu conheci ele, eu já estava curada da trombose. Eu só ainda continuava tomando esta medicação, porque eu ainda tinha que voltar, tinha o meu retorno com o vascular, porque somente o vascular poderia interromper aí, acabar com o tratamento, mas eu já estava curada. Então, assim, era uma coisa do qual ele não sabia, mas eu já estava curada. E detalhe, ele falava que queria fazer agendas para mim, eu dizia que não, por causa que eu tinha que esperar a alta do médico, mas até então eu já estava de alta do médico. Eu estava mentindo? Não, eu não quis falar. Eu não quis falar. E aí, depois que ele falou aqui tantas coisas que eu não quero expor, só que ele mesmo se expôs aqui no comentário, e eu nunca jamais vim aqui para expor alguém até então, porque eu falei: não estou dando nome, RG, CPF, enfim, absolutamente nada. Aí depois que ele me denigra, ele joga na cara, né? Isso é típico de uma pessoa que é narcisista. Ele diz: você é sim uma mulher usada por Deus, mas ser usada por Deus não significa perfeição, em nenhum momento, né? Eu falei que sou perfeita. Muito pelo contrário, como eu falei, pedi perdão a ele, né, mandei por mensagem, mas o que ele esperava é que eu viesse aqui, né, vamos dizer assim, em rede nacional, e ficasse me lamentando, chorando, e pedisse perdão aqui para ele. Mas muito pelo contrário, o que eu já fiz, eu já pedi perdão a ele. Você é sim uma mulher usada por Deus, mas ser usada por Deus não significa perfeição, você errou. Todos nós erramos, mas ele em nenhum momento reconheceu os erros. Amém. Mas em 1 hora e meia de vídeo, não houve sequer uma admissão de que falhou em algo, nenhuma. Isso não é evangelho, isso é narrativa. Talvez eu devesse me calar e deixar que Deus julgue tudo, como sempre fiz, mas diante da injustiça, se colocou numa posição que eu estou aí caluniando ele, muito pelo contrário, né? Eu ouvi tantas coisas, e mesmo assim a pessoa não se arrependeu. Ele falou: você pode ficar com raiva de mim, mas permanece aquilo que eu falei sim ao teu respeito. Mas eu estou preocupada por causa disso? Não estou, porque isso é um pensamento dele. Uma pessoa ferida, uma pessoa que tem traumas, sempre tem que sangrar, e me perdoe aqui o termo que eu vou usar, vomitar na vida do outro. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Quando a pessoa não aceita algo, é óbvio que ela vai querer te massacrar, te diminuir, a tal ponto da pessoa ficar por cima. A tal ponto da pessoa ficar por cima. Mas eu tomei posse das coisas que ele me falou? Nenhuma, porque isso não tem peso sobre a minha vida.
Isso não é evangelho, isso é narrativa. Talvez eu devesse me calar e deixar que Deus julgue tudo, como sempre fiz, mas diante da injustiça hoje escolhi falar. Ainda que seja só um pouco, falei com dor, mas com respeito. Que Deus continue te abençoando sinceramente, que você não fira mais ninguém assim. Óbvio, né? Tá tudo aqui, das coisas que ele me falou, ele expôs, né? Daqui, tudo aqui. E eu só peço a Deus, né, a misericórdia aí, a misericórdia do Senhor. E a você fica, né, esse alerta. Ele tentou, eu bloqueei ele em tudo quanto aquilo que eu pude, eu bloqueei ele, aquilo que, bloqueei em todas as minhas redes sociais, em tudo, em telefone, em absolutamente tudo. Meus pais também bloquearam, meus pais disseram para mim o que ele queria te deixar em um cativeiro, queria mandar em você. E ele vem me dizer sobre submissão. Submissão é estar debaixo de uma mesma missão, não de um homem nem de uma mulher, mas estar sobre a missão daquilo que Deus tem um propósito para a sua vida, tem um propósito para ambos. Mas a intenção dele é que eu fosse e até então submissa a tudo que ele me falasse. E não é assim as coisas, né? Isso que uma fase de apenas conhecimento. Quando você não tem afeto e usa carinho, aí carícias, né? Pessoas aí, relacionamentos que já vão aí se beijando, vê tudo rosas, vê tudo um mar de rosas, e a pessoa está te ferindo, está te machucando, e aí casa e fala, mas você mudou. Não, a pessoa sempre foi aquilo. Mas você se permitiu a cegueira, se permitiu ficar cego, porque você pintou um príncipe, você pintou uma princesa e decidiu não enxergar aquilo que estava a palmo na tua frente, estava na tua frente. Você não quis enxergar para suprir a sua carência, porque talvez você esteja aí esperando o Senhor há anos. Você talvez esteja esperando aí em Deus há anos e como não chegou ainda, você está aceitando migalhas por causa de um te amo, por causa de um presente. Então não faça isso. Não se afaste. Tudo aquilo que te afasta do Senhor não é da parte de Deus. Se está te afastando, corra, fuja de emprego. Se o emprego está te tirando da presença do Senhor, saia. Ah, Laís, mas eu preciso trabalhar. Sim, eu sei que você precisa trabalhar, eu sei que você tem seus compromissos a ser supridos, as suas demandas. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor, porque o Senhor vai te dar estratégia, o Senhor te dará um escape. Mas não aceite ficar longe da presença do Senhor. Até mesmo porque nesse período, o que eu mais sentia, eu falava que era dor de cabeça, mas eu era eu estava sendo oprimida pelo diabo. Eu não conseguia me concentrar direito para orar, até mesmo para poder me concentrar direito para poder ler a Bíblia. E uma das pregações do qual eu fui numa agenda, eu falei, eu preciso estudar. Ele falou, o que você precisa estudar está aqui conversando com você. Então, assim, veja que maliciosamente, sorrateiramente, era uma pessoa que queria me tirar totalmente da presença dos caminhos do Senhor. Não era uma pessoa que me levava até aos pés de Cristo. No começo eu senti uma paz, mas eu pude entender que era uma falsa paz. Porque aquilo que vem de Deus jamais vai te tirar, jamais vai te afastar da presença do Senhor. E eu sempre ali com meus pés no chão e perguntando para o Senhor, Senhor, fala comigo. Senhor, fala comigo, porque enquanto o Senhor não falar, eu não dou um passo sem a tua direção, sem a tua presença, porque eu sei como o preço é alto de quem não obedece ao Senhor. Há um preço também alto de quando nós obedecemos, sim, só que o preço é fruto. O preço é bênção e não maldição. E eu bloqueei ele em tudo, e aí ele me liga de outro número e eu comentei com uma irmã, do qual também não fala mais comigo, do qual também Deus ele separou, ele tirou muitas pessoas nesse tempo da minha mesa e eu glorifico e exalto o nome do Senhor por isso. Ah, Laís, sim. A Bíblia vai nos dizer que em tudo nós devemos dar graças porque é essa a vontade de Deus. Aquilo que Deus tira, não ore novamente para que Deus traga. Se ele tirou, é porque ele viu aquilo que você não viu e ouviu aquilo que você não ouviu. E eu comentei, eu falei assim, nossa, ele comprou um outro chip para poder me ligar e foi no dia do feriado do carnaval. Ele me liga e quando ele me ligou, o Espírito Santo disse assim para mim, não responda. E eu simplesmente eu fiquei quieta e ele falou, alô Laís, ele falou o nome dele
E aí logo já de prontidão eu desliguei e já fiz o bloqueio. E nisso ele me manda uma mensagem para mim que nós, né, no WhatsApp, que nós precisávamos conversar. E aí ele foi dizer para essa pessoa que eu estava mentindo, que ele já tinha esse outro número. Detalhe, que ele me passou a senha do Instagram dele, falando que era a senha geral. Só que detalhe, eu não preciso de senha de ninguém, né? Eu não preciso de senha de ninguém, para que eu vou querer isso? Não preciso disso, não era nada dele, só que ele falava que eu era a esposa dele, eu já era a mulher dele, sem nunca ter visto, sem nada, né? Mas deixando claro, ele fala que eu vi, se eu recebi os presentes porque eu vi ele, mentira. Totalmente mentira isso, eu nunca vi ele. Ao menos, como eu falei, se ele se disfarçou. Só que uma pessoa que faz isso não é uma pessoa confiável. Não é. Aí você fica pensando, imaginando o que essa pessoa pode fazer. E aí meus pais falaram, se alguma coisa acontecer, o BO será feito. E eu falei, meus pais não querem que eu tenha converse com você, não, meus pais não querem que eu tenha nenhum tipo de contato mais com você. E aí eu fiquei sabendo através, né, dessa amiga, irmã em Cristo, enfim, que ele foi falar como é que pode uma pessoa daquele jeito, os pais mandarem nela. Então, daí já fica claro, né? Ele falava que não me proibia, mas até mesmo um primo que mora fora do Brasil, que eu considero ele como meu irmão, um dia eu falei assim, tá, se nós casarmos eu vou passar uma temporada, né, com o meu primo, se Deus me abrir as portas eu vou passar uns dias com meu primo. Não, você imagina que você vai sair e vai me deixar para ir ficar lá com seu primo, você tem que saber que você é uma mulher casada, você não vai. E aí você imagina, uma pessoa do qual eu não podia ter nem amizade com os meus amigos, piorou com os meus familiares. E é como meus pais falaram, ele queria te manter em um cativeiro, queria que você vivesse a vida dele, totalmente a vida dele. Aí ele veio me falar que distorcer, como ele fez, tudo que eu falava, depois ele começava a distorcer, típico de um narcisista. Então, a você que está me ouvindo, tome cuidado. Tome cuidado, porque quem espera em Deus, presta bem atenção nisso. Quem espera em Deus não vai precisar mendigar, se humilhar, não vai precisar se rebaixar para que o outro fique bem e o outro se sobressaia. Não que você quer sobressair, não é isso. Mas um relacionamento que vem da parte do Senhor, ele jamais vai te humilhar, ele jamais vai te denegrir, ele jamais vai fazer você sentir um lixo. Jamais. E como ele falou que eu estava fazendo ele se sentir um lixo. Mas muito pelo contrário, eu ouvi todas as coisas e quando eu tentava falar com ele, ele nunca ouvia, ele sempre tinha alguma coisa para rebater. Até mesmo ele quis ir até mesmo contra o próprio Deus. Então, se ele quiser até mesmo contra o próprio Deus, das profecias que eu recebi e das coisas que o Senhor me mostrou, quem sou eu? Eu não sou ninguém mesmo, né? Eu não sou assim absolutamente ninguém. Então tome muito cuidado. Ah, Laís, mas eu já sou casada. Procure um líder, vai conversar com um líder, mas eu te digo aqui algo com muito temor. Deus jamais te daria algo para você ser espancada, ameaçada, abusada, porque quando dentro de um relacionamento você é casada e quando um não quer, dois não briga, até mesmo sexo forçado, do qual você não quer e o outro quer, você também está sendo abusada. Então eu creio sim, eu creio piamente que esse vídeo aqui vai chegar a muitas pessoas que precisam ouvir e precisam ser libertas, porque tem muitos relacionamentos e muitas situações que estão travestidos de bênção, mas por detrás são algemas para te paralisar, para que você não caminhe mais na presença do Senhor, para que você caia mesmo e não consiga se reerguer novamente. Então, muito cuidado se você está aí do outro lado pedindo direção de Deus, se é ou se não é, eu te digo com muito temor, ore ao Senhor e não escute A ou B, ó, silencie. Busque você a direção de Deus, não fique contando, porque é minha irmã, porque é amigo, porque isso e aquilo. Não, busque você. Busque na fonte diretamente, que o dono dessa fonte, que é Jesus, ele vai te falar se é ou se não é. Porque Deus jamais vai falar algo para um e algo para o outro do qual está ferindo, está te machucando, está te denegrindo. Isso não vem de Deus. As bênçãos de Deus não acrescentam dores. O que vem de Deus vai te trazer paz. Se está te trazendo mágoa, se está te trazendo rancor ou opressão, a pessoa está te xingando, está te diminuindo, está te defamando, preste atenção. Não queira ver amor
aonde é cilada. Não queira ver rosas aonde há espinhos. Não deixe com que a sua carência caia em ciladas do diabo, nas ciladas de Satanás, e aí você se casa, e detalhe, como muitos dizem por aí que o solteiro é encalhado, muito pelo contrário. O solteiro que espera no Senhor vai colher frutos maravilhosos. Encalhado foi a pessoa que teve todos os sinais, teve todas as chances, não quis ouvir a voz de Deus, não quis ouvir, não quis ver os sinais, e se casou. Essa pessoa que é encalhada, o casado que se casou errado. E se eu tivesse me casado, eu seria assim uma pessoa encalhada, porque estaria debaixo de um casamento totalmente errado e fora da vontade dos princípios e fora da vontade do Senhor. Então eu venho aqui com muito temor te alertar sobre isso. Espere no Senhor. Eu não sei há quanto tempo você está esperando, 12, 10, 15, 20, 30 anos. É melhor você esperar e ter um casamento abençoado e saudável, com a bênção e com o sim de Deus, do que você querer ser resposta e fazer a vontade de amigos, de parentes. Ai, mas todo mundo é casado e eu não sou problema. Glória a Deus. Mas você vai dizer: glória a Deus por isso, porque eu estou vivendo o tempo de Deus. Eu estou vivendo dentro da permissividade, dentro da vontade de Deus, do qual a vontade do Senhor é boa e perfeita e agradável para a minha vida. Quem espera no Senhor não se apressa. Quem sabe esperar no Senhor não colhe migalhas, não vai ser xingada, humilhada. A pessoa não vai te colocar para baixo, te menosprezar, não vai jogar as coisas na sua cara. Quem espera no Senhor não precisa viver esses tipos de coisa, mas quem espera no Senhor vai viver tudo da melhor forma, e a melhor recompensa não virá de mãos humanas, vai vir da mão do próprio Pai. Deixe que o seu Pai te conduza aquilo que é melhor, e deixe que teu Pai te leve para o altar. Não deixe com que um homem te leve para o altar, porque uma pessoa assim, se revelando dessa maneira, só prova que na primeira briga, na primeira discussão, tudo vai ser jogado na cara. Então, em outras palavras, tá? Você está comendo porque eu estou te dando, você está fazendo isso porque eu estou te dando. E você sendo uma princesa e um príncipe do Senhor, você não merece passar por isso. Você não merece. Então, queira e deseje e anseie esperar no Senhor. Que se você tiver algum tipo de carência hoje na sua vida, que essa carência caia por terra em nome de Jesus, que o Senhor, ele tire todo o inimigo oculto, todo o laço, todo o embaraço, todas as pedras de tropeço do seu caminho, da sua caminhada, que o Senhor abra os seus olhos espirituais, para que você veja e enxergue a verdade. Só que quando você enxergar a verdade, quando você orar sobre a palavra do Senhor, não faça corpo mole. Ah, mas a pessoa tá ameaçando, falando que vai se matar se eu deixar ela. Quem quer faz, não fica falando, não fica dando alardes, não. Deixa a pessoa fazer o que ela quiser, porque é isso que um narcisista ele faz. Faz com que você tenha pena dele, aí você volta e ele te massacra novamente. Então saia desses laços, desses engodos, e se alguma coisa acontecer, polícia, vai na delegacia, faça um BO. Não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Existe sim a lei Maria da Penha. Se o seu marido, se você está sendo agredida, vai e denuncie. Eu sei que esse vídeo aqui, eu sei que o diabo não queria que isso aqui acontecesse, mas está acontecendo para a honra e glória do nome do Senhor, do qual o nome do Senhor vai ser glorificado, como eu falei. Antes mesmo de gravar o vídeo, eu recebi muitas e inúmeros testemunhos, inúmeras queixas, inúmeras e diversos e-mails e mensagens. E eu falei: Senhor, eu sei que o Senhor está me direcionando a gravar isso, e eu vou gravar. Eu não estou aqui expondo ninguém, como eu falei. Eu estou contando apenas algo particular meu, uma experiência minha. E como eu falei, como esperar em Deus? Espere em Deus, servindo ao Senhor. Espere em Deus enquanto você está esperando, orando. Se conheça no Senhor. Não queira estar com alguém para se conhecer. Você não precisa disso. Você não precisa se machucar, você não precisa se diminuir para caber no mundinho de alguém, no mundo do qual a pessoa criou, idealizou, imaginou. Você não precisa disso. Enquanto você espera, enquanto você está aguardando em Deus, vai trabalhar, vai estudar, vai fazer algo do qual você ama.
vai se dedicar à obra. Se o Senhor te chamou integralmente para o ministério, se dedique integralmente ao ministério. Mas se você quer fazer uma faculdade, um curso, vai e faça. Vá se aprimorando, vai cuidar, vai se exercitar, porque isso faz bem, porque nós somos templo do Espírito Santo e nós precisamos cuidar do templo do Espírito Santo, algo que tanto foi endemonizado aí, né? Enfim, vá se cuidar, vá se conhecer, mas não queira se conhecer através de um outro alguém. Se conheça através da Bíblia, através do jejum, através da oração. Se conheça através do Senhor. Tenha intimidade com o Senhor, porque você, com certeza, quem caminha com o Senhor, quem conhece a voz do teu Pai, quem tem intimidade, uma vida devocional, tem vida de secreto, o Senhor não vai deixar ninguém enganado. Pode até permitir, o Senhor até pode permitir algumas coisas para que você abra muito mais os seus olhos e você se atente. Mas ficar, o Senhor não deixa. O Senhor não deixa. O Senhor não deixa. Então eu louvo e agradeço o nome do Senhor por uma não tão boa, né? Óbvio, né? Não foi uma boa experiência, mas graças a Deus que meus pés estavam no Senhor. Eu estava bem com meus pés, na verdade, aí no chão, bem firmados em Cristo na rocha, e o meu coração muito bem guardado em Cristo e continua bem guardado em Cristo, porque eu sou jardim secreto do Senhor. E graças a Deus que eu não me iludi, não me fantasiei, não fiquei iludida, bobinha, apaixonada, porque se fosse anos e anos no começo aí no início da minha conversão, ou sei lá, quando eu tivesse meus 12 anos, meus 15 anos, eu ficaria toda encantadinha, toda boba, talvez, com esse tipo de situação. Então eu não tenho pressa para me casar. Não tenho pressa para viver a vontade de Deus. Eu vou viver tudo no tempo oportuno e perfeito, adequado na vontade do Senhor. Eu vou viver tudo dentro da vontade do Senhor. Não vai ser alguém que vai falar: vamos, minha filha, se apressa aí porque eu quero casar. Você está com pressa de se casar? Arrume alguém que também que esteja com a mesma pressa do que você está e se case. E se case errado. Mas depois não adianta culpar o Senhor e falar que foi Deus que deu, sendo que não foi o Senhor que deu. Então não use o nome de Deus em vão, não blasfeme sobre o nome de Deus em vão, falando que Deus deu enquanto Deus não deu. Deus não falou, Deus não direcionou. Assim como eu coloquei aqui um shot de um rapaz falando aí sobre divórcio, e houve até um comentário que disse: muitas pessoas falaram que era de Deus e não era de Deus. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Não acredite, não acredite. Porque muitos estão usando o nome do Senhor, né? Como a própria Bíblia fala. Mas, Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome pessoas foram curadas, libertas. Em teu nome você fez tudo isso. Sim, você fez tudo isso no meu nome. Mas a única coisa em meu nome que você não fez foi me obedecer. E a única coisa no meu nome que você não fez, conjecturando, foi ouvir a minha voz. Então, cuidado, porque tem muitos que são muitos lobos vestidos aí em peles de ovelha, como o próprio Senhor falou para mim. Cuidado, que nem tudo reluz é ouro, é prata e bronze, e estão tentando te enganar. E aí só depois isso começou, né, vir à tona, quando tudo, depois do sonho, e eu fiquei muito sim com o meu pé atrás, e óbvio, depois disso tudo deslanchou, tudo foi destrinchado, o Senhor, ele abriu aí a porta da revelação, me mostrando, obviamente que não era, passado isso, entre 2 semanas, o Senhor levantou muitas pessoas para poder falar comigo que eu nunca vi na vida, e também através dos sonhos. Então, contei aqui algo meu muito particular, uma experiência minha. E como eu falei, comecei esse vídeo. Não se case para suprir a falta, a necessidade de alguém. Não se case pela carência, porque a carência te faz ficar em um cativeiro, em um casamento que está totalmente fora da vontade do Senhor. Enquanto você é namorada, enquanto você é namorado, noivo ou noiva, você ainda tem a oportunidade de cair fora e de fugir desse laço, desse embaraço de Satanás. Você não precisa disso, você não precisa mendigar, você não precisa comer das migalhas, você não precisa comer de um falso banquete, até mesmo porque os pratos que Satanás nos apresenta, eles são muito belos aos olhos, mas por dentro são pão bolorento, são muito belos, são muito lindos, eles vêm todos produzidos, mas tome muito cuidado. Muito cuidado. Paulo vai dizer que nem todo mundo que está em Israel é israelita. Que Paulo está querendo dizer que nem todo mundo serve o mesmo Deus que você. Pode estar numa igreja, pode estar numa organização, mas nem todo mundo serve o mesmo Deus que você. Então, não se apresse.
Não se apresse. Deixe com que o próprio Espírito Santo ele traga o seu marido, a sua prometida, o seu prometido até você. Não queira passar à frente de Deus, não queira queimar etapas porque você vai se queimar. Você vai se frustrar e você vai se machucar e depois não adianta culpar a Deus e vai dizer, mas Deus me deu, eu sofri. Não. A própria palavra vai dizer, Provérbios 10, 22. A bênção de Deus traz paz e não acrescenta dores. Então não diga que foi o Senhor que te deu, não diga, não coloque a culpa em Deus. Assuma a sua responsabilidade, seja homem suficiente, mulher suficiente para assumir as suas escolhas e dizer assim, fui eu que quis. Se eu estou vivendo isso hoje foi porque eu escolhi e eu decidi viver o que eu estou vivendo hoje, mas não foi Deus. Não foi Deus. Não culpe a Deus. Sabe por quê? A honra e a glória que lhe é devida é somente de Deus e Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus, tudo que ele faz é bom e perfeito. Deus não faz algo mal. Quem faz as coisas más somos nós, somos os homens. Mas Deus, tudo que ele faz, tudo que ele criou é bom. Deus não cria nada para te gerar prejuízo, para te diminuir. Deus não faz isso. Você tem um pai. E você, por você ter um pai, você não precisa, como filha, se colocar na condição de estar aí tão desesperada por querer alguém, ou você que não, ai meu Deus, não encontro alguém, como até tem uma trend aí, né? Sou de março, sou de abril, mas a minha esposa, meu esposo está no esconderijo do Altíssimo. Graças a Deus que ela está no melhor lugar, ela não está por aí. Ela não está por aí. Então, Laís, é pecado eu conhecer alguém? Não é pecado você conhecer alguém na fase do conhecimento, porque o namoro é isso. O namoro não é para conhecer a boca um do outro, não. Mas, como eu estou falando, isso sou eu que penso, isso é eu que tenho comigo, é eu e Deus. Se você tem, como eu posso dizer, se você quer beijar, abraçar seu namorado, amém, faça. Faça, mas fique muito bem com os seus olhos, muito bem abertos. Repare e se atente aí aos sinais que o Senhor ele vai te dar nessa fase do conhecimento. Guarde o seu coração, blinde o seu coração e seus ouvidos, porque o homem, ele é seduzido e ele cai por aquilo que ele vê, mas a mulher cai por aquilo que ela ouve. Então peça para que o Espírito Santo blinde os seus ouvidos para que você não seja enganada por um te amo ou até mesmo por uma atitude, né? Dá presentes, mas daqui a pouco te bombardeia. Então, não se iluda por essas coisas, não se iluda, porque uma pessoa que verdadeiramente ela está dando algo para você, está te presenteando, não só relacionamento, qualquer pessoa, se ela está te dando algo pelo coração dela mesma ou algo que o Senhor pediu para entregar, essa pessoa jamais vai jogar as coisas na sua cara. Então você vê quando a pessoa joga as coisas na sua cara, quando a pessoa aponta e ela fala porque eu dei, porque eu fiz, e nessa esse orgulho todo, a pessoa estava fazendo com uma única intenção, com uma motivação totalmente errada de querer algo, e esse algo querendo te comprar. Eu vou dar presente para esse tonto, né, ou para essa tonta, para conseguir o que eu quero. Então, blinde muito bem os seus ouvidos, blinde os seus olhos, a sua mente, o seu coração em Deus, para que nada e nem ninguém possa vir aí te enganar com palavras bonitinhas, com presentes. Cuidado, fuja da aparência do mal. Esse vídeo nada mais é de como esperar em Deus, não se case pela carência, é apenas um alerta. E como eu falei, né, havia um vídeo aqui meu, como esperar em Deus, do qual ele, acho que a plataforma aqui derrubou, e eu tinha deixado aquele único vídeo e falei que era o último vídeo do qual eu iria gravar, mas como aquele vídeo caiu, então eu aproveitei a oportunidade com a direção de Deus para vir aqui contar uma experiência, para servir até mesmo de testemunho para aqueles do qual vão me ver manhã, tarde, noite, não sei a que tempo e detalhe, né? A pessoa disse que eu sou tão criança, tão imatura, tão infantil, que tem um transtorno de borderline e ainda continua vendo aqui meus vídeos. Para que isso? Não se expõe a isso. Você também não precisa disso, né? Se eu sou tudo isso, eu sou tão falha, para que ainda ficar vendo? Então, assim, saia disso, você não precisa disso. A você que terminou um relacionamento, pare de ficar vendo as coisas do outro para saber se ele tá melhor ou pior. Para com isso. Se você, a partir do momento, não quer mais nada, saia, bloqueie, tire tudo, rasgue tudo que você recebeu. Você não precisa disso.
Você não precisa disso. Você tem um Deus, você tem um Pai que pode te suprir e te dar tudo aquilo que você precisa e necessita no tempo oportuno, no tempo certo. Então você não precisa mendigar, você não precisa de nada e absolutamente nada disso. Se guarde em Deus, se esconda verdadeiramente debaixo do esconderijo do Altíssimo, que no tempo certo o Senhor ele vai te trazer aquilo que será bênção, aquilo que será paz para a tua alma e para o teu coração. Alguém que vai te valorizar, te amar, te respeitar, cuidar de você, valorizar aqueles que estão ao seu redor. E muito pelo contrário, essa pessoa não vai querer tirar do seu convívio, não vai querer te deixar ali só para aquela pessoa como se você fosse propriedade do outro. Não, muito pelo contrário, você é propriedade exclusiva e nação santa do Senhor. Você não precisa entrar nesse tipo de condição. Então, como esperar em Deus? Espere, mas realmente não fala que está esperando e está se abrindo aí para um monte aí, porque você não é um parque de diversão, como até mesmo ele falou, né? Um tempo atrás, não um tempo atrás, o ano passado, retrasado, eu sim estava conversando com alguém, mas apenas conversando, né? Com alguém, porque até numa conversa o Senhor não me deixa enganar e tudo o Senhor me mostra, porque eu peço para que ele me mostre, e ele veio me dizer: você não esperou como eu esperei, né? Como eu falei, a pessoa só conta e ela só vai até onde ela quer, para os seus bel prazer, para a sua própria vontade. Então a pessoa só conta aquilo que realmente ela quer. E não se permita a distração, não se permita colocar o seu coração, tenha os seus pés no chão. Não se encante, não se encante. Pergunte ao Espírito Santo se ele é ou se ela é, se vocês podem aí dar um passo a mais de um relacionamento, mas apenas se conheçam. Vão se conhecendo um ao outro, vão se conhecendo, e como eu falei, você não é resposta para suprir a necessidade, a carência, o trauma do outro. E também não queira estar com alguém para poder se conhecer. O seu melhor psicólogo, a melhor pessoa para que você possa se conhecer é o próprio Espírito Santo. Então, queira se conhecer nele, não em um outro, ferindo o outro, menosprezando, massacrando, pisando no outro e falando tantos e tantos absurdos. E detalhe, perdoe aquele que te feriu, porque talvez você que está me vendo fala: Isa, eu não lidero nada em ninguém. Você lidera sim, você é líder da sua própria vida. Então, perdoe. Perdoe, porque como que você pode ministrar algo a tantas pessoas, né, e querer ajudar o outro, falando para perdoar, que tem que esperar, se você mesmo não consegue esperar, se você mesmo não consegue aí perdoar, então perdoe. Não fique com ninguém amarrado na sua vida. Realmente saiba esperar em Deus, porque uma das frases que eu carrego comigo que é o tempo errado toma o encanto do tempo certo. Se eu realmente tivesse me permitido isso, hoje eu estaria frustrada com um casamento totalmente detonado, destruído, e não é isso que Deus tem para aqueles do qual esperam nele. Deus não tem isso. E óbvio que futuramente, né, eu virei, vou vir aqui sim para testemunhar, né, quando Deus ele completar a obra dele. Como eu falei, esse aqui é o último vídeo que eu posto aqui, né, mediante ao outro que foi derrubado há anos, um bom tempo aí, anos atrás, de como esperar em Deus, porque vocês mesmos também me pediram isso. Então eu já uni aqui tudo para poder estar dando esse relato, para que você realmente espere em Deus. E óbvio, né? O próximo vídeo será do meu casamento, ao lado do meu marido, ao lado da minha promessa, da minha bênção, daquele do qual meu coração tem sido guardado para ele e ele para mim. Nós vamos viver debaixo da bênção de Deus, aí um ministério juntos. E eu vou vir aqui sim, óbvio, né? Testemunhar, assim como eu sempre fiz, porque eu sei que vai servir de exemplo para pessoas que não sonham mais porque foram frustradas. E outro detalhe também que eu já quero encerrar, o motivo do qual não deu certo, não se frustre, não deixe de sonhar, não deixe de esperar em Deus. Eu vejo na Bíblia 2 homens que esperaram e eles continuaram com a sua fé intacta, com a sua fé ali firmada em Cristo, Josué e Caleb. Não, se Deus nos prometeu a Canaã, nós vamos herdar Canaã. 40 anos, aí se passaram para eles herdarem a promessa. Então,
Fique atento, que seu coração possa ficar aí, ó, firmado em Cristo Jesus, que seu coração esteja firmado na rocha, independente de qual seja a promessa que Deus fez. Se o Senhor, ele te prometeu um filho, você vai gerar sim. Eu tô te dizendo isso aqui debaixo da autoridade, debaixo do sangue de Jesus. Se o Senhor disse que você vai engravidar, você vai. Ainda que as peninas estão debochando de você, ainda que o Eucana estão debochando de você, você vai gerar debaixo do sangue de Jesus, você vai se casar, você vai ser feliz sim, você vai conseguir aí realizar tudo aquilo, você vai conseguir viver tudo aquilo que Deus te prometeu, você vai gerar, você vai conseguir se engravidar debaixo do sangue de Jesus, você vai se casar, você vai ser feliz, o seu ministério vai deslanchar sim, porque Deus não tem projetos inacabados. A Bíblia vai nos dizer que tudo aquilo, a obra que o Senhor começou, bem por certo isto mesmo, que aquele que começou a boa obra em vós há de completar até o dia de Cristo Jesus. Jesus não é um engenheiro, não é um mestre de obras que comece e a obra tem que ficar embargada por causa de material ou por causa de uma licença. Não, Jesus não é esse não. O homem pode ter te feito mil declarações, tantas coisas, talvez um homem, uma mulher te prometeu tantas coisas. Ei, eles são falhos também. Mas Jesus, aquele do qual te fez a promessa, esse não é falho. Ele vai dizer para Jeremias: ei, Jeremias, eu velo em cumprir a minha palavra. A Bíblia é muito clara e vai nos dizer que Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura tenha tido o Senhor prometido, falado e não cumpriria? Ei, então você não precisa ficar aí debaixo de um jugo de pessoas que estão mal resolvidas, pessoas que estão frustradas, estão carentes, a tal ponto de dizer que você não vai ser feliz, que você não vai conseguir, que você não vai prosperar, que você não vai gerar, ou nós vamos herdar uma maldição hereditária. Mentira de Satanás. É isso que o diabo não queria que você ficasse sabendo. É mentira de Satanás, porque pelo poder no nome de Jesus, esse nome que está acima de todo nome, você sim vai viver todas as promessas, aquilo que Deus te prometeu. Quem diz a respeito de você, aquilo que Deus diz é o que vai prevalecer. Aquilo que as pessoas dizem é o que as pessoas dizem. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Então esse vídeo aqui é um alerta à sua vida, não somente sentimental, mas coloque aí, traga aí para a sua vida, em todas as áreas da sua vida. Está te trazendo dor, está te trazendo, está te diminuindo, está querendo te calar, não é de Deus para sua vida. Não é de Deus para sua vida. Eu te falo isso com muita propriedade, daquilo que eu recebi, daquilo que eu tenho colhido na presença de Deus, daquilo que eu tenho vivido com o Espírito Santo. Então tome muito cuidado, fuja da aparência do mal. Nem tudo aquilo que reluz é ouro, é prata e é bronze. Fuja da aparência do mal. Não fique ali esperando ainda para ver o que vai dar, não. Fuja. E a porta do qual você fechou, não abra mais. Não abra mais, porque o preço será árduo e muito caro, do qual você vai pagar. Mas você está profetizando isso? Não. Não estou profetizando absolutamente nada, mas a porta que você fechou, fechou. A porta que Deus fechou, fechou. Não queira voltar para uma terra do qual você foi abandonado, pisoteado, você foi rejeitado. Não faça isso. Vá viver os planos que Deus tem para a tua vida. Olhe para frente. Eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para o alvo, esquecendo para trás as coisas que para trás ficam, e eu avanço e eu prossigo para o alvo. Passou, passou. Seja uma pessoa, um homem, uma mulher madura o suficiente para entender: não deu certo, não deu certo, não era de Deus. Tchau, ó, beijo e tchau. Vou viver a minha vida, vou viver os propósitos de Deus. Graças a Deus que Deus me revelou e me apontou e me mostrou aquilo que não era dele. Então, cuidado, seja vigilante. Ore a palavra, porque quando você ora a palavra, você não tem conversinha bonita, maliciosas, palavras de persuasão que te engode, que te enrede aí numa
numa algema para você ficar preso e para você ficar independente emocionalmente. Por isso é que você precisa se conhecer no Senhor, para que você não fique dependente de palavras, de carinho, de presentes, de absolutamente nada. Que o seu coração possa estar muito bem guardado em Cristo e você possa estar refugiada debaixo, sim, das asas do Onipotente, no esconderijo do Altíssimo, para que você não seja enganado. E quando Deus te mostrar, em nome de Jesus, fuja rápido, fuja dessa armadilha e fuja desse laço o mais rápido possível. Então, aqui mais uma vez, contei aqui, dividi a minha experiência aqui com vocês. Eu estou bem, para a honra e glória do nome do Senhor. E eu sei que tudo que eu vivo, tudo aquilo que Deus até mesmo me permite viver é permissão. Aquilo que não é bênção é livramento e é lição. E algo do qual, só para encerrar, que o Senhor me falou em um dos sonhos, ele falou assim: aquilo do qual você estava conhecendo não vinha da minha parte e não era meu, porque o que é seu está em mim e está chegando. Então, eu posso descansar e saber que sim, eu amo aquilo do qual o Senhor me dará, aquilo que o Senhor vai me entregar, algo que vai me trazer paz, algo que vai somar e não subtrair, alguém que vai fazer a diferença do meu lado, e eu sei que vou fazer a diferença ao lado aí do meu futuro marido, em nome de Jesus. Então, a você, espere no Senhor. E esperar não é querer se precipitar e vamos assim casar nas pressas. Não, você não precisa disso. Você não precisa fazer as coisas debaixo de uma rapidez porque alguém está te intimidando ou alguém está falando que é. Não. Busque você também. Saia da preguiça, da letargia e vá buscar. Não acredite em tudo o que falam. Se você tem intimidade com o teu pai, para nem tudo você vai dizer amém. A nem tudo você dirá amém. Se você está buscando a presença do Pai, você conhece a voz do seu Pai. Você talvez que está me vendo já é casado, tem a sua família, e você creio, talvez você tenha pai ou mãe, ou talvez não tenha mais, mas quando seus pais te chamavam, você sabia reconhecer a voz do seu pai e da sua mãe. Até mesmo meu próprio pai, eu reconheço ele pelo assovio, aos passos dos meus pais, eu reconheço. Então, imagine quando você tem intimidade com o Espírito Santo, intimidade com o teu Pai, com Deus, com Jesus, você verdadeiramente vai saber quem é realmente que está falando, até mesmo porque o Senhor, ele vai incomodar o seu coração. O Senhor não vai te deixar em paz com aquilo que não é dele. Mas mesmo assim, o Senhor te mostrando e você aceitar aquilo que não é de Deus, faça um favor para você mesmo. Não fique aí postando, não fique aí falando que foi Deus que deu e depois vai acabar tudo em ruína. Não faça isso. Tenha plena certeza e convicção que aquilo que Deus te dá não vai te trazer dores, e sim paz. Amém? E é isso, pessoal. Compartilha aí esse vídeo em nome de Jesus para que outras pessoas possam aí ser abençoadas, alcançadas, porque eu sei que esse vídeo chegará na hora e no momento oportuno e Deus, ele vai quebrar aí as algemas, as correntes, a sua cegueira de ver amor aonde há espinho. Como eu falei, você pode sim desfrutar de um banquete que Deus tem para você. Você não precisa sentar num banquete disfarçado daquilo que não é e sendo que foi aquilo que o diabo tem te apresentado. Você não precisa de migalhas, você não precisa se submeter, você não precisa se casar, você não precisa entrar num relacionamento para suprir a necessidade, o trauma e piorou a carência de alguém. Se conheça em Cristo e não em outra pessoa. Você não é um lava rápido para ou qualquer outra coisa para ser feito aí um test drive. Você é um jardim secreto, um jardim fechado em Deus. Então deixa com que o seu pai traga aquilo que é melhor. Não queira se colocar à vitrine, à exposição e dizer que eu posso fazer e eu aconteço. Não. Deixe com que o seu pai se apresente, deixe com que o seu pai te traga e não tenha pressa, mas espere, porque aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas, como águia, e aí serão fartos, serão muito bem abençoados e recompensados pelo céu, e não
pelo inferno. Então, cuidado, porque há muitos relacionamentos que estão travestidos, tem aparência de bênção, mas é maldição, é uma algema para te prender e para te paralisar. As pessoas que saíram da sua vida, dê glória a Deus. As pessoas que vão entrar, dê glória a Deus, porque é um próximo nível que o Senhor quer te levar. Nem todo mundo fará parte aí da sua trajetória, só vai estar ao seu lado quem precisa estar aí, quem o Espírito Santo quer que esteja aí ao seu lado. Então espere certo, não espere se apressando, querendo passar à frente de Deus, querendo se apressar e dizer que foi Deus, do qual não foi Deus que falou. Não fique intimidado também, eu preciso falar isso, não se intimide quando alguém dizer, mas foi Deus que falou. Peraí, mas o Senhor está confirmando aquilo que Ele já colocou no seu coração? Se não, não vai prosperar. Não vinga aquilo que não sai da boca de Deus. Então, fique aí muito atento, alerta com isso, com esse vídeo, as coisas que você ouviu aqui, e fuja da aparência do mal. O meu erro foi ter me permitido aí conhecer nas formas do qual eu conheci, ter passado, né, aí o meu endereço. Sim, fui errada, sim, muito errada. E eu sei que o Espírito Santo, ele me perdoou, eu pedi perdão, reconheci, né, reconheci meu erro aí perante o Senhor. Então, se tem alguma pessoa aqui que está se expondo, sou eu mesma, porque eu sei que isso aqui já é um testemunho, e muitas pessoas aí já têm sido alcançadas e vão ser alcançadas aí através desse vídeo, em nome de Jesus. Então, compartilha esse testemunho. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva no meu canal. Se você não acredita no que nada do que foi falado, não precisa nem terminar de ver, já sai fora, já deixa aqui de me seguir, faça esse favor até mesmo para você mesmo. Mas se você acredita e até mesmo já passou ou vivenciou por algo até mesmo parecido, eu sei que isso fará total sentido. E também deixa aqui nos comentários aí o seu testemunho. Não exponha ninguém, porque isso também é muito baixo. Coloque nome, né, essas coisas, enfim. Não faça isso, porque isso é muito baixo, como eu falei. Eu estou aqui apenas contando algo do qual eu vivi, quando tantos outros testemunhos aqui eu venho aqui dividir e repartir aqui com vocês daquilo que Deus tem me feito viver nele, aquilo que nós passamos, muitas vezes nós achamos que é ruim, mas são experiências. Talvez você vendo esse vídeo não vai cair, não vai se deixar levar. Você já vai ver esse buraco e você já vai, ó, desviar. Então, que seus pés estejam muito bem firmados em Cristo, seu coração muito bem guardado em Deus, para que ninguém te engane com palavras e até mesmo com presentinhos. Amém? E é isso, pessoal. Não deixe aqui de me acompanhar, de ver os vídeos. Teremos muitas outras aqui, outros testemunhos, que o Senhor já tem me incomodado para mim vir dividir aqui com vocês. Então, em breve, vocês terão aqui um outro testemunho aí para a glória de Deus, de algo do qual eu vivenciei. Enfim, não vou dar aqui muitos spoilers, mas é isso, pessoal. Que Deus abençoe ricamente aí a sua vida, que Deus guarde seu coração, a sua mente, os seus ouvidos, os seus olhos, para que você não se engane. Não esqueça disso, nem tudo que reluz é ouro, é prata e é bronze. Um beijo, Deus te abençoe, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te conceda a paz, em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor, uma ótima semana, um ótimo final de semana. E é isso, pessoal. Um beijo e tchau!